Uma boa noite a todos, que todos nós estejamos envolvidos em paz e todos bem. Durante toda a história da humanidade, o homem sempre procurou respostas. E muitas vezes essa procura por respostas levou a descobertas incríveis, que mudaram paradigmas, conceitos, que mudaram a história da humanidade e muito contribuíram. É bem interessante que algumas dessas histórias, elas ajudaram muito, tanto no campo das descobertas, da ciência, da história e de tantas outras, e uma delas de Anthony van Leeuwenhoek, isto, pronúncia bem difícil, um holandês da cidade de Delft, que lá em meados de 1650 começou estudos e passou mais de 120.000 horas da sua vida construindo microscópios. Até que ele chegou ao ponto que ele construiu um microscópio naquela época. Isso, imagine o recurso, a época era muito difícil tudo, e ele conseguiu construir um microscópio e enxergava minúsculas criaturas que até então jamais eram vistas. Começou a relatar, escrever cartas à realeza, à sociedade real da Holanda, sobre suas descobertas. Em 1673 ele envia uma carta relatando todo minuciosamente um estudo que ele havia descoberto sobre o mofo. Aquele mofo, bolor, descrevendo como que era aquele elemento que ele havia analisado. Em 1675, ele faz uma outra descoberta, que ficou registrado também, que eram aqueles pequenos, como ele chamou, de animais, minúsculos animais, aonde certa vez ele colheu a água da chuva e colocou no seu microscópio e viu pequenos animaizinhos com perninhas estranhas, escreve ele naquele relato, se movimentando numa gota d'água de um lado para o outro. Cartas que foram guardadas e que levaram mais adiante a outros pesquisadores se interessarem pelo assunto. E em 1857, Louis Pasteur, estudioso também e fascinado por essa questão dos objetos muito pequenos, estudava até então objetos não vivos, materiais da natureza, cortiça, tantas outras coisas, e começa a se interessar por elementos vivos, analisando pequenos animais também, plantas pequenas. E aí, em determinado momento, ele é convidado a tentar resolver uma incógnita. Fabricantes de bebidas não estavam conseguindo produzir as suas bebidas. Algo acontecia que estragava as bebidas, vinhos, cervejas e outros elementos que eram fermentados. Até então, não se imaginava que o fermento era algo vivo. E ele começa a estudar. E parte para a hipótese, a tese, de que o fermento eram micro-organismos vivos. E consegue descobrir e provar a verdade. E aí resolve aquele problema, aquela situação. Descobre que aqueles micro-organismos viviam no ar, que não eram vistos, não eram percebidos, mas ali estavam, fermentando. No momento que faltava oxigênio, eles fabricavam oxigênio e fermentavam. E aí ele começa a entender também sobre a putrefação, como que ocorria, porque até então os cientistas da época, os pesquisadores, achavam que tudo era geração espontânea. Geração espontânea, eles acreditavam que era assim, um elemento não vivo, morto, algo não vivo, criava, gerava, dava vida a elementos vivos. Era isso que eles acreditavam. E aí ele passou a provar que era o contrário. Estudou muito mais sobre doenças e foi um grande avanço para a medicina. Mas seus estudos, mesmo com toda a dedicação, estudos, provando, basicamente, com os recursos que tinha naquela época, que existiam esses
microscópicos, esses elementos pequenos, micróbios, mesmo assim, muitos cientistas foram contrários e continuavam a apoiar a tese da geração espontânea, não acreditavam. E apenas em 1877, que o cientista inglês John Tyndall provou, através do estudo metódico e repetitivo da ciência, por estudos de laboratório, que realmente não existia a geração espontânea. Provando isto. É bem interessante, porque para eles era um mundo invisível. E essa curiosidade, essa busca por respostas levou a outras descobertas muito importantes para todos nós. Também em meados de 1857, mais precisamente em 1854, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, um francês, andando pela rua lá na França, Lyon, na França, ele é abordado por um amigo. É bem interessante a história. Ela se encontra no livro Obras Póstumas, ali no capítulo que fala a minha iniciação no Espiritismo, Kardec contando uma autobiografia de como tudo começou. E estava lá ele caminhando na rua, e encontra um amigo, o Sr. Forger. Eufórico, diz ele, Rivail, tem uma grande descoberta, você precisa saber. Você acredita que nós temos alguns encontros, algumas reuniões onde mesas levantam no ar, dão respostas através, aonde pessoas fazem perguntas, elas dão pancadas respondendo, no caso com respostas, com sinais pré-especificados, no caso, mas dando respostas inteligentes, cadeiras sem movimento. E Kardec, Rivail, parou e começou a analisar. Não, para aí, Forger. Até então, que se prove que uma cadeira, uma mesa tem nervo, cérebro, não me venha com essa história, que para mim isso é uma história da carrochinha. Eu não acredito. E diz ele, relatando na sua história, que ele simplesmente rejeitou, não deu sequer uma chance do Sr. Forger provar ao contrário. Rejeitou totalmente aquela hipótese no momento. Passado mais um ano, em meados de 1855, ele encontra-se com o Sr. Carlotti, um amigo de mais de 25 anos. E esse era um homem que ele admirava muito, respeitava pela sua inteligência, integridade, era alguém muito sério, metódico, muito inteligente, e alguém que não aceitava nada sem antes contestar e realmente entender que aquilo era certo. Alguém de um temperamento muito correto, uma pessoa muito reta. E Carlotti vem revelar a mesma coisa, que participava inclusive dessas reuniões, e que havia algo inteligente naquilo ali, algo a mais, além do que simplesmente aquelas pancadas, aqueles movimentos daqueles objetos. E então, Rivail, Kardec, aceita o convite, e em maio de 1855, numa terça-feira, ele assistiu à primeira reunião mediúnica das mesas girantes, que era chamado então, naquela época, as reuniões. Pessoas faziam perguntas e as mesas, através de pancadas, tantas pancadas para o sim, tantas para o não, respondiam. Outras vezes foi feito números de pancadas para as letras e ali as mesas respondiam. Levitavam, flutuavam. E Kardec viu que atrás daquilo ali havia algo inteligente. Porque até então não haveria como aquelas mesas, aquelas cadeiras saberem de fatos, de situações vividas pelas pessoas que eram até então segredos. E ele passou a se interessar pelo assunto. E logo mais, num segundo momento, ele conhece a família Baldwin, aonde ali eles se reuniam também, mas já de uma forma diferente, mas um pouco mais adiantada naquele sentido da comunicação que faziam. Perguntas eram feitas, e incrivelmente até mesmo perguntas mentalmente. E eram respondidas, precisamente aquelas perguntas, através de uma forma que eles inventaram, onde uma cesta de vime,
onde ali ficava entre o intervalo do vime cravado um lápis, e aí de 2 a 3 médiuns, à época, meninas, adolescentes de 15, 16 anos, colocavam as suas mãos, uma em cada lado da cesta, as 3 ao mesmo tempo. E a cesta movimentava-se e escrevia frases, páginas, mais de uma página, respondendo a questões profundas de filosofia, sobre a vida, sobre muitos assuntos. A grande descoberta da vida de Kardec havia sido feita. Como todos sabemos, descoberta não é criação. Descoberta é algo que já existia, mas até então era desconhecida. E Kardec começa a estudar a fundo. E começa a compilar, formular questões. E então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Kardec conta que com aquele estudo que ele fazia todos os dias, aquelas questões todas, ele viu que aquilo era algo que ele procurava a vida inteira. Era como se ele havia acordado para aquele momento, aquilo, onde numa situação a vida inteira ele procurou e conseguiu achar. E ele começa a entender de onde nós viemos, o porquê estamos aqui, para onde nós vamos. Organiza tudo isso, deixando para nós essa grande descoberta, até então, deste mundo invisível, que os nossos olhos, para muitos, não enxergam, mas que existe, que interage conosco, todos os momentos, todos os dias. Descobre que todos nós somos espíritos, que estamos vivenciando nesse momento uma experiência material, mas que a vida real nossa não é esta, é apenas um momento dela. Nós somos seres espirituais, por essência, passando determinados momentos, devido à necessidade da evolução, encarnados em corpos físicos. Descobre que mesmo tendo várias existências, somos seres individuais que conservamos a individualidade, que levamos conosco os nossos conhecimentos, aquilo que aprendemos, mas também os nossos sentimentos, nossas emoções, boas ou más, permanecem conosco. E tudo isso ele nos deixou compilado nesses livros. Passamos então a entender que existe um mundo espiritual que nos cerca, um mundo invisível que nos rodeia e no qual fazemos parte. Mas sabendo hoje que existe esse mundo espiritual, nós devemos também ter a consciência e saber que este mundo influencia diretamente na nossa existência. E aí uma das questões, talvez uma das mais importantes, que são várias, muito importantes do Livro dos Espíritos, se não todas elas, é claro, mas no centro da questão, a questão 459, que Kardec formula uma pergunta que vai nos dar uma resposta que para muitos, talvez no primeiro momento que tem contato com ela, ficam surpreendidos. Onde ele pergunta: podem os espíritos influenciar nossos pensamentos e atos? Ele quis dizer, será que pode alguém que vive nesse mundo espiritual colocar na nossa mente, na nossa cabeça um pensamento, uma sugestão, uma ideia, interferir de alguma forma numa decisão nossa? E os espíritos respondem claramente a Kardec: muito mais do que imaginais. Por vezes são eles que vos dirigem. E aí nós passamos a descortinar isso. Passamos a entender aquela frase tão conhecida de Jesus, onde ele dizia: orai e vigiai. O que era o vigiar? Com certeza, os nossos pensamentos. E é bem interessante, nas questões adiante, a 460, 461, que Kardec, daí intrigado, com certeza, com a resposta, vem ele a perguntar na 460, além dos pensamentos que nos são próprios, os nossos pensamentos, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma, respondem os espíritos superiores, é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios.
Pois bem, dizem eles, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Vejam bem. E aí surge aquela questão que nós, com certeza, foi o que gerou a pergunta 461 também de Kardec. Nós ficamos agora curiosos. Espera aí. Qual que é o meu pensamento? Qual que está sendo sugerido? E a gente começa a ficar preocupado, né? Porque muitas vezes uma decisão que tomamos, uma ideia que veio à mente, será que era nossa? Será que não era? Será que foi sugerida? E aí Kardec, com certeza, com esta dúvida também, e talvez até mesmo inspirado para fazer essa pergunta, deixando para nós essa resposta, na questão 461 ele pergunta aos espíritos: como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí vejam a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Passamos então a entender. Trazendo para um modo prático, vamos tentar colocar no entendimento de como esse mundo espiritual nos influencia. Supomos, dando um exemplo prático, que uma pessoa está tentando vencer um hábito que não é muito bom, que não é saudável, talvez até um vício. Digamos que seja do alcoolismo. Está ele tentando vencer. Sabemos, conforme a ciência mesmo diz, que criou-se um hábito. Então ele precisa vencer o seu psiquismo, aquele pensamento. Precisa também vencer a dependência da célula do corpo, que fica dependendo daquela substância. Mas se nós acrescentarmos muitas vezes aquelas segundas ideias, porque no primeiro momento ele tem aquela ideia de parar, de não querer, de rejeitar, de não buscar aquilo. Mas aí vem aquela sugestão: só hoje, mais um pouco, um pouquinho, amanhã você para. E a pessoa começa a receber aquelas sugestões, misturada com a sua vontade, a sua luta. Com certeza pode ser um exemplo prático para entendermos. Isso ocorre também nos nossos vícios morais, em qualquer situação. Uma pessoa está tentando, sabe que precisa parar de se alimentar de uma forma exagerada à noite. Está além do peso, muitas vezes, com problemas de saúde, precisa eliminar certas substâncias, certos alimentos. Vem o pensamento, vem a vontade. Ela tenta vencer a fome. Pensa, diz, não posso. Aí vem aquele pensamento, mas só um pedacinho. Imagina, aquela torta que está na geladeira, né? Todo aquele chantilly em cima, tudo aquilo, né? Pensa, olha lá. Imagina um ovo frito com um bife, uma batata frita. À noite, não tem janta melhor. E a pessoa começa a pensar e viajar naquele pensamento. Se nós entendermos que a vida continua, se nós estudamos e entendemos que os Espíritos nos dizem que levamos conosco nossos sentimentos, hábitos, vícios para além, para a vida espiritual, que eles não ficam com nós, não ficam no corpo físico, com a morte do corpo, mas a gente leva junto. Com certeza, ao chegar no plano espiritual, muitos sentirão a mesma vontade que sentiam enquanto estavam encarnados, de tomar, de ingerir bebida alcoólica, de buscar o cigarro, de buscar talvez aquela conversa que ele gostava, a intriga, a maledicência, enfim, tantas outras formas, tantos outros vícios morais que nós carregamos. E sabendo que o mundo espiritual, todo mundo, todo o universo é regido por sintonia, por afinidades, nós vamos entender muita coisa. No livro Mentes Interconectadas e a Lei da Atração, de Sueli Caldas Schubert, é bem interessante ali no livro, que ela nos relata muito bem essa questão da afinidade e da sintonia, aonde tudo se relaciona pela lei da afinidade. Um exemplo claro,
Nós gostamos, muitas vezes, o homem tem o hábito de gostar de futebol, muitos gostam mesmo, deixam de fazer qualquer coisa para assistir um jogo da final, ou um jogo do seu time. E é incrível que todo jogo, mesmo que seja ele apenas um joguinho lá do início, seja o que for, mas é importante, é como uma final. Ele gosta. Se ele está em casa, ou chega em casa, e está lá a esposa assistindo a novela, que ela também gosta muito, né? Infelizmente muitos gostam de assistir, né, aqueles capítulos da novela. Chega lá ele e começa aquele conflito. Um quer o futebol, o outro quer a novela. Porque ele não afiniza com a novela. Acha aquilo simplesmente tempo perdido. Mas acha muito importante o futebol. A mulher acha uma bobagem assistir a um jogo de futebol. Aqueles loucos correndo atrás de uma bola, né, cansando, se desgastando naquele momento. Ela gosta da novela dela. Afinidade. Será que ele vai se sentar a assistir a novela com ela, ou ele vai buscar uma outra televisão e assistir ao jogo? Se chega mais um amigo ali, que gosta também de futebol, vai sentar com a esposa assistir a novela, ou vai lá também procurar assistir o jogo? Afinidade. No mundo espiritual é a mesma coisa, há essa relação entre o plano físico e espiritual. Se nós cultivamos pensamentos bons, de bondade, tentamos ajudar, auxiliar, tentamos domar tendências que a gente considera, identifica como sendo tendências que nos atrasam na evolução moral, buscamos sempre a melhora, bons pensamentos, com certeza teremos na companhia, de uma forma ou de outra, na sintonia com espíritos que agem da mesma forma. E aqueles que não agem, que não gostam disso, que praticam mal, que ainda se comprazem no mal dos outros, em ver a desgraça, em ver alguém prejudicado, em buscar esses sentimentos e outras sensações, não estarão sintonizados. Mas, do contrário, estarão com aqueles que são afins nesse sentido. E é nesse momento que Kardec entra e a doutrina espírita tanto nos esclarece, através de tantas obras maravilhosas, sobre a obsessão, sobre como esse mundo espiritual pode nos influenciar também para o lado negativo, se nós o permitirmos, de acordo com a nossa forma de viver, de agir e de pensar. Por isso, volto a dizer aquela frase tão conhecida de Jesus: orai e vigiai. Porque quando começamos a cultivar pensamentos, onde apenas relatamos situações de tragédias ocorridas no dia a dia, gostamos desses assuntos, quando apenas gostamos de chegar num lugar e puxar conversa e assuntos sobre a doença, sobre a infelicidade, sobre a calamidade que ocorreu de outro. E tem pessoas que apenas falam em assuntos assim. Com certeza, tem companhias espirituais que também gostam de pôr a par desses assuntos. E isso acontece muito. Aonde estamos num grupo espírita, por exemplo aqui, viemos com o intuito de buscar algo a mais, algo que contribua para nós, que nos ajude, nos dando esperança, consolo e esclarecimento. Viemos com a boa vontade, com a fé, porque se não tivéssemos fé, não estaríamos aqui. Se não encontrássemos aqui algo que nos ajudasse, com certeza estaríamos em casa, de pernas erguidas, descansando, passeando, tomando chimarrão, mas estamos aqui. Estamos interessados, buscamos o alimento espiritual. E com certeza há irmãos e espíritos aqui, ajudando a cada um, buscando isso também, contribuindo dessa forma. E esse mundo espiritual, ele rege não só o nosso mundo, nosso planeta, mas o universo todo. E ele é pré-existente, ele existia antes do mundo físico. Isso que é interessante. E é daí que nós viemos. E aí nós passamos a entender que então, se há essa ligação entre os dois mundos, e para nós ela se dá pelo pensamento, nós vamos começar a cuidar os nossos pensamentos. A espiritualidade tanto nos diz, tanto nos incentiva, a doutrina espírita tanto nos incentiva ao autodescobrimento, ao autoconhecimento. E quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos começar a entender muita coisa. Sentimentos
que nós vivemos, situações que passamos na existência, o porquê, buscando assim, através daquelas situações, a experiência, o entendimento e a certeza de que um futuro melhor existe e que depende ele de nós, apenas e unicamente de nós. E esse mundo espiritual que nos rodeia, que nos cerca, não só nos influencia para o mal, como muitos pensam, porque muitos têm medo de espíritos. Muitos têm medo. Por que ter medo de espíritos? Temos nós, por acaso, medo de andar na rua de pessoas? Que precauções temos que ter? A gente tem que pensar nisso. São pessoas que apenas estão desencarnadas. E aí passamos a entender que o fato é simples. Não há por que ter medo. Quando nós estamos em casa à noite, por exemplo, a gente vai, antes de dormir, você não deixa a janela aberta, escancarada, o portão lá. Provavelmente todo mundo tem grade, quem não mora em apartamento já por causa da segurança, mas todo mundo tem grade, bem cercado, cadeado, fechado. Deixa tudo fechado, com segurança dentro de casa com a sua família. E a nossa mente? Será que a gente anda por aí com as janelas escancaradas, abertas, deixando qualquer tipo de conversa, de pensamento vir a fazer parte? Será que a gente faz parte daquelas rodinhas de conversa que não levam a nada? Que apenas falam mal dos outros ou que falam de assuntos que infelizmente deixam a desejar muito? A gente precisa pensar nesse sentido e entender que a nossa evolução ela depende única e exclusivamente de nós. Que se estamos passando por um momento difícil, talvez até um processo obsessivo, uma influência mais já generalizada, já mais um estágio mais avançado, é porque nós permitimos. Não há ninguém injustiçado, não há ninguém vítima. Tudo começa porque aceitamos pensamentos sugeridos. Aceitamos pensamentos pelas nossas afinidades, não cuidamos, não vigiamos, aceitamos. Passamos a aceitar, passamos a gostar desses pensamentos, a viver de acordo com eles. Ficamos então fascinados por esses pensamentos, por essas sintonias. Passando depois, quem sabe, alguns para um estágio mais difícil, da subjugação, aonde você já não consegue mais ter a vontade, aonde esses pensamentos, essas influências espirituais dominam. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, seguindo com esse pensamento, nós vamos entender muita coisa também. Por exemplo, no livro Mensageiros, onde ali André Luiz, espírito, relata. André Luiz é um espírito que estudou muito, depois do seu desencarne, o mundo espiritual. E através da mediunidade de Chico Xavier, nos deixou um legado, uma preciosidade de muitos livros. Ao todo são 13 livros da sua coleção do mundo espiritual, que começa com o famoso livro Nosso Lar, que teve aquele filme, e uma sequência. E no livro Mensageiros, no capítulo 34, ele relata ali que andando ele uma visita numa cidade aqui do Brasil, ele ficou assustado com a quantidade de desencarnados andando junto com os encarnados, dessa convivência mútua de encarnados e desencarnados. E o mais incrível, desencarnados que não estavam em condição boa, em condição favorável, presos ainda a apegos, a vícios, a situações, muitos tão apegados que nem se davam por conta que haviam desencarnado. Viviam ali, abraçados, andando junto, dentro de carros até mesmo, relata ele ali. E ele fica surpreendido o quanto isso é comum. É um mundo invisível que nos cerca, que nós não vemos. Assim como a gente não vê aquilo que Louis Pasteur estudou dos micróbios, das bactérias, dos vírus, que a ciência tanto estuda, mas estão ali, podem matar até mesmo, causar doenças, estão ali, temos que tomar cuidados. Mas há também situações que nós podemos fazer para nos ajudar nesse sentido. Primeiro, como a gente já falou, cuidar dos nossos pensamentos nessa relação com esse mundo espiritual. Como cuidar dele? Alimentando pensamentos saudáveis, como a gente falou, lendo bons livros, tendo essa fé, frequentando um grupo religioso, seja casa espírita, uma religião, algo que nos ajude, que nos eleve a vibração, o pensamento, eleve a emoção, o nosso sentimento.
buscando principalmente a conectividade com esse mundo espiritual superior através da prece. Isso é importante, a prece. No capítulo 25 do mesmo livro, Mensageiros, o instrutor de André Luiz, o Aniceto, esclarece ali que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados, diz ele. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre criatura e Criador. Sendo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, aquilo que mais pode nos ajudar. No lar também nós temos o recurso, não só da prece, mas do culto do Evangelho do lar, daquele momento em que nos reunimos com a família, naquela hora marcada, para estudar o Evangelho, a mensagem de Jesus e a da doutrina espírita. Aquele momento tão importante que somos ali visitados por amigos espirituais, por espíritos que trabalham no bem, na luz, sempre naquele dia, naquela hora marcada, auxiliando não só a nós, a nossa família, mas talvez se houver ali algum irmão, algum ser desencarnado, necessitando de amparo, de ajuda, que talvez no dia, ou talvez pela afinidade, vinculou-se de alguma forma, tem andado junto conosco, tem estado ali. Essa é uma terapia que muito tem ajudado as famílias a trazer o equilíbrio, a paz para o lar, aonde aqueles que seriamente o praticam e o fazem. E assim nós passamos a entender, através do estudo da doutrina espírita, toda essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E então o que fazer? Que atitude tomar? Somos responsáveis pelos nossos atos. Somos ainda mais responsáveis pelos nossos pensamentos, porque, querendo ou não, ou nós pensamos ou aceitamos as sugestões desses pensamentos. E se praticamos ações depois de elaborar, de aceitar um pensamento, seja essa ação boa ou má, nós somos responsáveis. Precisamos então buscar esse entendimento, esse equilíbrio, para que não venhamos a sofrer consequências dessa lei de ação e reação, que ninguém está acima dela. Todo o universo está abaixo dela. Quando passamos a entender que existe essa relação, que é algo que podemos fazer, que podemos evitar situações difíceis, com certeza nós queremos mudar. E nesse sentido a doutrina espírita muito tem ajudado, através do estudo, através da vivência do espiritismo, dos postulados espíritas. A pessoa que assimila a mensagem espírita e entende ela, ele vai entender que a vida é um momento muito importante, que nós não estamos aqui por um acaso, por um acidente de percurso, que não estamos aqui como um momento de diversão, de recreio, estamos aqui para nos melhorar, que precisamos voltar, porque falhamos muitas vezes, e estamos aqui para resgatar, para provar que estamos melhor, para buscar a correção, para evoluirmos. E aí a gente passa a encarar essa vida como uma grande oportunidade. E é importante a gente acordar para isso ainda aqui, no mundo físico. Porque quantos e quantos despertam para essa realidade da vida no mundo espiritual, sofrendo lá e entendendo que botaram fora, desperdiçaram uma preciosa oportunidade da vida. Porque a vida continua, infinita. Antes, agora e depois. E é importante a gente saber disso. Eu agradeço muito a atenção de todos, aos benfeitores espirituais, a todos que estiveram aqui, e peço, rogo, que todos nós possamos voltar bem